Vamos iniciar a nossa jornada aqui então rumo à ideia do homem no Oriente, né? Certo? Bushido, crisântemo e espada. Então olha só que interessante, a ideia de que o terreno está refletido no celeste e de que o humano e o divino estão espelhados e são indissociáveis. Esse é o ethos do mundo tradicional como um todo. Você não desgarra exatamente a sua carne da sua alma. Muitas tradições entendem que ambos estão ligados. E se ambos estão ligados, um molda o outro. Então, o nosso livro base de hoje, além do Hagakure, também vai usar como base o Bushido de Daidoji Yuzan. Hoje, os homens jovens tendem a serem afeminados. Uma era que convida o guerreiro a ser afável, sociável, não confrontável e gentil, sendo essas as atuais características consideradas virtuosas no homem. Digo que essa visão é pouco precisa e limita o potencial de um samurai. Essa frase, senhores, foi dita há 250 anos atrás por Yamamoto em Hagakure. A preocupação da masculinidade se degenerar já vinha daqueles tempos, senhores. Vamos então para o código em si. Quais são as virtudes? Para não cair no pessimismo, no fatalismo, na black pill e coisas do tipo, né? Então, de 1 a 8, vamos começar pelo Jin. Jin significa desenvolver a compreensão para com as pessoas. Então olha só, né? O pessoal acha que o samurai é aquela figura impassível. Senhores, ele era uma autoridade na Terra. Ele precisava ter uma conexão, né, com o outro. Ele era uma autoridade compassiva. Era um homem de respeito e que possuía uma ética. E falando em ética, após o Jin, tem o Ji, que é o Gi, né? Que seria seguir a ética. Ou seja, um samurai, ele preza pela sua imagem pública. Um samurai, o homem Bushido, que adquire isso aqui, ele sabe muito bem que a sua imagem pública também conta para o seu poder na sociedade. Então ele dosa muito bem a forma como ele se expressa, como ele se porta, como ele se veste, como ele lida com os outros, a forma como ele não pagar vexames públicos. Você nunca veria um samurai digno, por exemplo, num prostíbulo, ou se embebedando e voltando bêbado para casa. O samurai ele é uma figura que deve emanar respeito e autoridade, e por isso ele também deve fazer por onde. Então ele vivia uma vida ética, uma vida em que a sua imagem social contava. Porque ele, quando aparecesse, era uma figura de poder, certo? Inclusive para conferir a ele o poder de vida e morte também sobre os cidadãos, né? Imagina uma figura decadente decidindo sobre você. Depois do Gi temos o Shu, que seria o ser sempre leal a um mestre. Portanto, essa lealdade era levada a ferro e fogo, tanto que o Shu era um termo que derivava a outros que na sociedade japonesa, aquele homem, aquele mestre que morria, tirava a sua vida por desonra, levava os seus discípulos juntos. Os seus discípulos seguiam o seu mestre na morte. Essa lealdade não é um aperto de mão, não é um valeu, valeu, falou e tal. É uma lealdade de sangue, porque você deve àquele homem o seu aprendizado. Ele te conferiu um conhecimento profundo e um código de vida e pelo que morrer. E se ele te conferiu a isso, ele também tem um poder de autoridade sobre você. Então, a desonra de um mestre é a desonra de seu discípulo. E a desonra de seu discípulo também é de seu mestre. Olha só, né? Por isso que você não pode manchar o nome de uma escola, o nome de um clã. Se você manchar, ou você é expulso, ou você comete seppuku ou harakiri, né? Que é a tirar a própria vida. Temos então, depois do Shu, o Ko, né? O quarto aqui, que é respeitar e proteger familiares. Como eu comentei,
Ao contrário de hoje, que família é qualquer merda, na sociedade japonesa, a sua ancestralidade era fato. Você respeitava o seu nome. Seu nome não é qualquer coisa, seu sobrenome não é qualquer coisa. Seu sobrenome carrega o legado dos seus ancestrais que te fizeram um homem que você é hoje, certo? Que ligaram a você propriedade, dote, conhecimento. Então, respeitar a sua ancestralidade, inclusive isso vem do Shinto. A religião shintoísta, você tem o ato de venerar os seus ancestrais, de conversar com eles. O que acontece em família, se resolve em família. Seu nome é importante, não difamar o seu nome. Temos então o rei, que é respeitar as pessoas de sua comunidade. Como eu disse, o laço com a terra é forte. Então você não vai desdenhar da sua terra e daqueles que estão ali. Você tem um senso de dever com a sua comunidade, com o seu bairro ou cidade. Então você faz o suficiente para ser útil no seu meio. Um homem só se valida a partir do momento em que ele é útil, ele tem uma função naquele meio. Que só no trabalho é que o homem se faz. Na realização que o homem se faz, não é se isolando. É muito parecido com o estoicismo nesse sentido, né? Vamos para o Shi. Aumentar a sabedoria, ampliando sempre seus conhecimentos. Olha só, isso é uma virtude. Não se acomodar intelectualmente. Não é apenas uma virtude facultativa. Às vezes eu leio. Não. Para ser samurai, você sempre tem que estar lendo. A casa de um samurai é repleta de pergaminhos. É repleta de anotações. A casa de um homem Bushido possui uma biblioteca de respeito, a qual ele consulta, e conhecimentos válidos. Certo? Temos depois do Rei, temos o Chi, né? E depois do Chi temos o Shin, que é o real, é falar sempre a verdade. Um homem não mente, certo? Ele confronta a verdade de frente, a realidade de frente. Ele não se engana, ele não mente para si mesmo e nem também para aqueles ao redor dele. Olha o quão responsabilidade é isso aqui, né? Não mentir. Numa sociedade como a nossa, mega cínica, né? Pessoas que omitem, onde até mesmo no trabalho é um jogo e game de puxa e empurra, de manipulação, falta de caráter, né? Não mentir é um fardo enorme. É um fardo enorme. E por último, a oitava virtude do caminho do Bushido, do homem Bushido aqui, para que seja praticada, para ser considerado então um homem aqui que vive pela sua espada, pelo caminho. Tei, que é cuidar dos idosos, daqueles das classes mais humildes. Na comunidade, na religião oriental, o respeito ao mais velho, por mais que ele seja menos apto que você. A gente vê isso até nas animações japonesas, nos filmes, né? Você sempre reverencia o senpai. Porque o mais velho, por mais que ele seja mais falho que você, enfim, ele já percorreu um caminho que você está percorrendo agora. Então respeite. Respeite quem veio antes. Não seja um jovem arrogante de merda. Baixe a cabeça para aprender. E respeite, sobretudo também, aqueles que são mais humildes. Não deboche da pobreza. Porque você pode ser esse homem pobre futuramente. Ninguém sabe o dia de amanhã. O tempo é caótico. Então respeite aqueles que não têm o que comer. Não deboche deles, né? Tudo isso aqui é para controlar a vaidade e o ego, esse último aqui. Respeite os mais velhos e aqueles mais humildes. Então um samurai, olha só, acha que samurai é algum tipo de figura aristocrática opressora. Olha os códigos que ele tinha que obedecer. Respeitar os mais humildes, os idosos, ter empatia com o outro, seguir uma ética, ser fiel ao mestre, respeitar o seu nome familiar, a sua comunidade, ampliar seus conhecimentos, falar a verdade. Olha o peso nas costas de um homem, né? Que ele se auto-impõe. Senhor, isso aqui não é nada mais, nada menos do que um código de validação interna. Se lixar para os códigos da sociedade e viver você esses códigos. O Bushido, ele é escolhido. Você escolhe ser um samurai. Então você escolheu um código pelo qual viver. Um código de conduta pessoal e interno. Daquele clã, daquela casta, daquela classe. E ele leva aquilo para a morte. Como eu comentei, o Bushido é a morte. Mas a morte pelo princípio. Qual o princípio? As 8 virtudes do homem oriental. Que eu trouxe aqui para vocês para usarem como ferramenta na vida de vocês.